não foi a primeira viagem que eu fiz para gravar esse documentário, eu fiz algumas viagens, né? Foram dias muito intensos. Teve um dia, né, que foi na sexta, que a gente fez 12 horas de gravação ininterruptas. Então, 12 horas gravando sem parar, né? No meio entre ali uma entrevista e outra, comeu aquela empanada que chama, né, de carne ali para poder rapidinho matar a fome. Mas, assim, eu fiquei impressionado, Vivi, com a situação que os nossos irmãos estão vivendo. Porque, veja bem, e eu falo isso no documentário de Vai para Cuba, né? A gente pode fazer, em tese, qualquer tipo de documentário que a gente tem a intenção de fazer quando a gente visita um lugar. Dificilmente a gente vai encontrar um país no mundo onde você não entra e não vai ver alguma pobreza. Entendeu? Mesmo os países mais ricos do mundo têm os lugares que são muito pobres, né? As pessoas, durante a pandemia, descobriram que em Singapura, né, que sempre foi ali aquele troféu neoliberal que as pessoas falam, tá vendo como aqui funciona? Aqui é o exemplo de Estado mínimo, etc. As pessoas aprenderam que em Singapura existem ali aqueles dormitórios, alguns que são complexos, onde chegam a morar mais de 100 mil pessoas, né, nesses dormitórios, que são absolutamente indignos. Moram 20 pessoas no mesmo quarto, né? Lugares ficaram fechados como num gueto, né? Como num apartheid provocado pela pandemia. Então, todo lugar que você viaja no mundo, você tem como fazer um documentário sobre como as coisas estão dando certo, como as coisas estão dando errado, né? E aí entra o olhar, o que você quer discutir, a provocação que você quer fazer, etc. Eu vou te falar que eu fui para a Argentina, né? Exatamente com essa cabeça, né? Obviamente, vamos ouvir os dois lados, vamos ouvir o que as pessoas na rua falam, vamos conversar com empresários e que são a favor do Milei, vamos ouvir pessoas que são trabalhadoras mais pobres, que sei lá se são contra ou a favor, a gente acha que são contra, mas vamos ouvir o que eles têm para falar. E o que eu te digo é o seguinte, Vivi, eu não conseguiria fazer um documentário defendendo o Milei e mostrando que a Argentina está bem. Não conseguiria. Nem se eu quisesse eu conseguiria. E por que eu não conseguiria? Porque simplesmente a situação da Argentina é o seguinte, quando você anda, vamos supor, os restaurantes, por exemplo, os restaurantes que são os restaurantes ali das classes média e alta da Argentina, tá? Todos vazios. Vazios. Fecharam mais de 400 restaurantes nos últimos meses, ali na zona de Buenos Aires e arredores. Mais de 400 restaurantes. As ruas estão cheias de lixo. As ruas estão vazias. Olha isso, são imagens que eu mesmo fiz 10 horas da noite, ali em Porto Madeiro, do lado de Porto Madeiro, 10 horas da noite. Agora, você sabe por quê? E as pessoas não têm noção disso. Esse é o melhor vai ser com certeza o melhor documentário que a gente produziu. Esse vai ser o melhor documentário. Ele vai estar assim absolutamente incrível em termos técnicos, em termos de conteúdo e como assim imagens, né, e relatos que não vão aparecer em nenhum outro lugar. Vai ser assim, o desmascarar da maior fake news do mundo hoje em dia, que é essa história do Milei. Isso é 10 horas da noite, tá, gente? 10 horas da noite, num lugar que normalmente fica lotado. Agora, você tá vendo? Dá um pause aí, só para mostrar uma coisa, naquela lixeira ali. Volta um pouquinho para a lixeira. Sabe por que tá assim, cheio de lixo? Volta para vocês agora aí, que eu quero falar com vocês, que eu quero ver a reação de vocês quando eu falar isso para vocês. Eu só aprendi isso na minha última entrevista. A gente finalizou as gravações do documentário, todos nós batemos palmas, nos abraçamos, e aí eu estava indo almoçar com a Ju às 4 horas da tarde do último dia, ia pegar um voo para vir para cá. Aí quando a gente terminou, eu olhei para trás, tinha um morador em situação de rua, né, ali tentando mexer numa lixeira.
Aí eu falei, deixa eu tentar conversar com ele. E aí fui conversar com ele, falei, poxa, você se incomodaria de eu gravar para a gente ouvir o seu relato? Ele, não, de jeito nenhum, pode gravar. Aí ele me diz o seguinte, eu vi ele tentando pegar comida no lixo para comer. Aí eu falei, como é que tá a situação? Ele falou, deixa eu só te contar uma coisa. Primeiro, eu tinha uma carroça, onde eu fazia reciclagem de papelão, de plástico, de metal e etc. O governo tomou a minha carroça. O governo roubou a minha carroça. E aí eu não tenho mais meios para poder ganhar o mínimo que eu ganhava para poder sobreviver. Então eu passei a catar comida no lixo. Como várias pessoas, vocês podem dar um Google, tem um monte de matéria falando sobre os argentinos começando a comer comida no lixo. Aí sabe o que o Milei fez? Ele mudou as lixeiras e agora a lixeira é o seguinte, você abre, quando você abre, sobe uma parede e impede você acessar dentro da lixeira. Você tem que botar o lixo e fechar a lixeira para o lixo cair. Olha o que ele fez, ele mudou todas as lixeiras para impedir que as pessoas que estavam sobrevivendo comendo lixo, que elas nem consigam comer o que está dentro do lixo. Olha que loucura. Aí o que começou a acontecer? As pessoas jogam o lixo ali, não fecham, né, para o lixo cair, começa a jogar rapidamente, aquilo enche, e aí o lixo começa a cair. E como não tem mais reciclagem, a cidade começa a ficar toda suja. Aí tudo fez sentido que eu tinha visto. Por que eu tinha visto aquele lixo? Então, olha, ele está matando literalmente as pessoas de fome, as pessoas mais pobres, tirando o trabalho delas, depois tirando o trabalho, assim, que é o que resta como você ter uma carroça e reciclar as coisas, e depois ele está tirando a comida delas, não só através do salário, mas proibindo, impedindo elas de colocarem a mão dentro do lixo. Ele está matando as pessoas de fome.